Professor, olha, eu acho que podemos começar, o pessoal vai entrando e eu vou admitindo aqui, só nessas interferenciazinhas aí, se o senhor perdoar. E, vamos então começar. Né? Acho que podemos aí dar. E aí, o senhor precisar que eu vá mostrando a tela, a lei, o julgado, eu deixei já aqui numa tela para a gente, o senhor vai falando, a gente vai passando, né, e mostrando. Na hora que o senhor quiser, só dar um toquinho, eu vou mostrando para o pessoal os artigos, os comentários que o senhor quiser que eu vá direcionando, tá bom? Perfeito, já te peço já. Então, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, agradecer a iniciativa do Romeu, do Luiz Maurício Quereguini e do Alex, de me receberem aqui nessa atividade, para vir bater um papo com todo mundo sobre essa medida provisória 936, do dia 1º de abril, né? Que, embora tenha sido editada no dia 1º de abril, é de verdade. Não é fake. Que alguém pode ter pensado a medida de 1º de abril é mentira. Não é, gente, é verdade. Pois bem, eu acho que para a gente entender o clima em que ela deve ser analisada, seria interessante o Romeu colocar o texto do artigo 1º da medida provisória. Vamos lá, já. Que sugere a cada um de nós que lembre que nós estamos tratando de um texto legal num momento excepcional da vida do nosso país. Vejam o artigo 1º. Essa medida provisória institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para o quê? Enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, e da emergência da saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus, a Covid-19, da Lei 13.979 de 2020. Então, eu não consigo pensar no texto dessa medida provisória abstraindo o fato de que nós vivemos um momento de desgraça internacional. Talvez a gente que obedeça às regras, que ficamos em casa, que estamos protegidos, que usamos água, sabão, álcool gel, etc., que temos a ventura de não precisar circular, não tenhamos percebido a gravidade desse momento que o país está vivendo e o mundo todo. Eventualmente, quando a gente vê as estatísticas, no fim do dia ou de manhã cedo, a gente dá uma olhada naquela curva, que agora está bem no ascendente, né? Que a China já está descendo, a Itália, graças a Deus, pela primeira noite, não aumentou o número de mortos. Então, os países, mesmo Itália e Espanha, que demoraram para tomar uma atitude, começaram a diminuir. Nós ainda vamos demorar, creio que 3 semanas, acho, por aí, ou um pouco mais, para a gente começar na curva descendente. Mas o momento, gente, é de pandemia. O momento é de uma desgraça nacional. É por isso que essa medida provisória não pode ser avaliada fora desse contexto. Quando nós tivemos recentemente já vai fazer 3 anos, em julho de 2017, a Lei 13.467, que se convencionou chamar de reforma trabalhista, nós estávamos em condições quase normais. O nosso país é muito curioso, porque dizer que nós estamos numa normalidade é raro. Mas há 3 anos passados, o país vivia uma situação normal. Então, as críticas sérias, os apoios incondicionais que essa Lei 13.467 angariou, era da normalidade do nosso meio jurídico. Uns são a favor, outros são contra, uns são veementes, outros são mais tranquilos. Agora, a situação é diversa. Analisar a medida provisória 936 requer introjetar a ideia de que eu estou examinando um texto legal que se destina a um momento delicadíssimo
da vida nacional e, portanto, da nossa economia também. Essa medida provisória, nós acabamos de ver, ela institui um programa emergencial de manutenção de emprego e renda. Ela se ocupa, basicamente, de 3 questões: redução salarial, suspensão do contrato de trabalho e manutenção de emprego. Essas 3 questões são tratadas pela medida provisória e o que eu acho que cumpre a gente fazer nesse momento é tentar analisar o que a medida provisória propõe e o que é que o seu texto sugere para o procedimento, principalmente dos empresários, que são as empresas que vão tomar as atitudes. É por isso que todo mundo que trabalha em RH, em departamento pessoal, ou que advoga para a empresa, na área trabalhista, está de cabelo em pé. Os que ainda têm cabelo, porque uns já perderam. Porque a questão é a seguinte: como é que eu faço? E não tem saída. Cadê a minha renda que não chegou? O meu benefício emergencial? Em que agência de eu vou buscar? Ninguém sabe. É disso que nós temos que pensar. Olha o artigo 3º, está aqui na tela. São medidas do programa emergencial. Preservar o emprego e a renda. Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais. E reduzir o impacto social. Isso diz o segundo, desculpe. O terceiro que eu queria falar são medidas. 1. Pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego. 2. A redução proporcional da jornada de trabalho e salários. E suspensão temporária do contrato de trabalho. Eu vou pedir um esforço para cada um de pensar por um instante, se não houvesse regulamentação legal alguma, qual era a situação? Eu, empresário, eu sou dono de um restaurante. Eu não posso abrir para o público. Eu posso viver de delivery. Quanto é o delivery? É 20% do meu movimento. Eu mandei 80% embora. Eu tenho uma empresa que não tem delivery e não pode produzir porque está fechado por decreto do governo. Eu mando todo mundo embora. Prometo que vou contratar quando voltar, se eu conseguir me reerguer. Então, essa medida provisória vem como uma opção à hipótese de que os contratos seriam desfeitos porque a economia foi para o zero, tendendo a zero. Isto não quer dizer que eu esteja aplaudindo o conteúdo dessa medida provisória. A minha função não é aqui dizer eu sou a favor ou contra a medida provisória. O doutor Alex está aqui e ele sabe muito bem que ele, como todos os juízes, quando veio a chamada reforma trabalhista, quando ela entrou em vigor, ela é de julho, né? Nós tivemos alguns meses para ir remoendo. Quando ela entrou em vigor, a raiva que se tinha dessa medida provisória, dessa reforma, era uma coisa incrível. Houve até quem dissesse que não ia aplicá-la. Depois que passou o calor da indignação, todo mundo colocou a sua cabeça no lugar, o que se seguiu foi mais ou menos a mesma situação que aconteceu na época da vigência da Lei 4.107, que introduziu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A Lei do Fundo de Garantia é de 1966, ela entrou em vigor em 1º de janeiro de 67. Eu ainda não tinha idade para militar no direito, porque nem na faculdade eu estava, mas eu vi um relato do professor Almir Pazianotto Pinto, que já era advogado dos metalúrgicos de São Bernardo na época, e o Almir, eu não sei se ele escreveu ou falou, mas eu tenho certeza que é da autoria dele, ele disse o seguinte: quando saiu a reforma 13467, o sentimento de revolta e de indignação dos advogados de empresa, de empregados, dos sindicatos,
foi semelhante a esse repúdio à reforma. Mas, disse o Almir, a gente foi percebendo que, ao longo do tempo, a lei do Fundo de Garantia foi sendo aplicada, houve uma enxurrada, isso eu cheguei a pegar como juiz substituto, de discussões judiciais sobre opções retroativas, sobre dispensas obstativas, empresas que não podiam mandar embora quem tinha 10 anos de casa, mandava com 9. Aí o tribunal dizia 9 anos e 1 minuto é equivalente ao 10º ano, então não reintegra, mas paga indenização em dobro. E aí a coisa foi se acalmando. Nós estamos há 3 anos da vigência da lei 13.467. Nós estamos começando a entender o que é que se aplica, o que é que não se aplica, qual a melhor interpretação, e assim nós vamos. Eu insisto que essa medida provisória é uma situação distinta. O momento da vida nacional é um momento de quase pânico. E neste cenário é que esta medida provisória entra em vigor. Nós não sabemos, como medida provisória que é, o que é que vai acontecer. Se em 120 dias ela vai se transformar em lei, se o Congresso vai deixar de apreciá-la, ela vai perder o efeito morrendo de inanição, ou se haverá mudanças. De toda sorte, é a lei posta. É no dia 1º de abril, no dia 2, né, e faz 6 dias, essa lei tem vigência. É essa a regra. Pois bem, a lei, como eu falei, ela cuida de 3 temas: a redução salarial de jornada, a suspensão e a manutenção do emprego. No artigo 5º da lei, nós temos um indicativo interessante. Fica criado o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, diz o artigo 5º. Parágrafo 1º. Esse benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será custeado com recursos da União. Eis aí uma indagação que muitas pessoas têm feito. Como é que o governo vai fazer para pagar todas as pessoas? Quantos empregados nós temos? 50 milhões no país? Eles vão conseguir agilizar isso com o concurso dos bancos e depositar esses valores na conta de cada um? Deus queira que sim. E é nesses momentos que a gente percebe como o dinheiro tem valor. Quando você fala num abono de R$600 que o Senado aprovou, nós da classe média e da classe média para cima achamos que isso não é dinheiro. O doutor Romeu, num almoço, gasta mais do que isso. O que vai fazer com R$600? Gente, R$600 compra arroz, feijão e farinha. E se vacilar, ainda compra 2 litros de leite e meio quilo de carne. Isto mata a fome das pessoas. Esse benefício emergencial, isso é dinheiro. Isso é que tira as pessoas da linha extrema da miséria. Quando você fala no Bolsa Família, no renda mínima do deputado Suplicy, esses valores são os valores que mantêm esse exército de cidadãos e cidadãs vivos. Percebe que nós estamos falando numa linha que é muito importante, que é o ter comida para sobreviver ou não ter comida e morrer de fome. Então, quando eu vejo dizer assim, não, vão fechar as empresas e vão matar as pessoas de fome. Não é isso que mata as pessoas de fome. O que mata as pessoas de fome é uma economia que morre de inanição e que não consegue ocupar as pessoas. Nos tempos que nós vivemos recentes, em que as pessoas tinham emprego, que os pobres ganhavam algum dinheiro, que consumiam, havia uma retroalimentação da economia. A economia interna, os recursos internos. As pessoas tinham dinheiro para comer, para pagar um aluguelzinho, para comprar uma roupa, tinha filho na escola. É isso. Esse benefício emergencial de preservação do emprego
tem essa finalidade. Alguém vai me dizer o seguinte, não, mas você está esquecendo, não é que eu estou esquecendo, é que não chegou ainda aqui no artigo que eu quero, que isso não tem natureza salarial, isso é indenizatório. E como é que fica o reflexo desse valor nas férias, no 13º, no fundo de garantia, no repouso semanal remunerado? Gente, isso é no mundo das ideias. Isto é quando a economia vai bem, quando o país está em condições normais. Nós estamos em condições anormais. Agora, nós vamos ficar aqui discutindo, nesse momento, se essa verba deveria ter natureza salarial indenizatória. Não me parece que é o caso. Eu quero é que as pessoas recebam isso, pelo amor de Deus. Bom, o parágrafo 2º desse mesmo artigo 5º, o doutor Romeu, diz assim, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será de prestação mensal devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e de salário, ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, mediante as seguintes questões. Esse é o parágrafo 2º. Ó, sobe aí, Romeu. Isso significa que a intenção do legislador foi criar um benefício, né? Ó, o parágrafo 2º desse artigo, está aqui, ó. O parágrafo 2º da nada, está aí, ó. Será de prestação mensal e devida a partir da data do início da prestação. A ideia é de que, tão logo, reduz o salário, reduz a jornada, suspenda o contrato, o benefício vai ser pago porque o empregador vai informar o Ministério da Economia. Não precisa ser muito versado nesse assunto para saber que vai demorar um pouco. Suspende, pega o nome do camarada, põe numa relação. Hoje, infelizmente, tem computador. Manda para o Ministério. Sob as penas da lei, se mandar nome de gente que não existe, vai ter que se acertar. Mas a ideia é que o pagamento seja de imediato. Por quê? Porque a prestação é mensal, tanto quanto é um salário. Muito bem. E aí a medida provisória cuida dos atos burocráticos que o Ministério da Economia há de fazer, e o artigo 6º diz assim, o valor do benefício emergencial de preservação de emprego e da renda terá como base o cálculo do valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nos termos da Lei do Seguro-Desemprego, 7998. Observado a seguinte, redução da jornada de salário, aplica-se sobre a base de cálculo percentual de redução. Suspensão temporária do contrato, ele não vai receber nada porque o contrato está suspenso. O valor mensal, equivalente a 100% de seguro, teria direito. Equivalente a 70% a que teria direito. O legislador criou uma forma de minimizar os prejuízos daquele que perde o emprego, daquele que tem a sua jornada de trabalho reduzida e o salário acompanha a redução, e cria a possibilidade da empresa não dispensar, não se desvincular daqueles empregados. Por quê? Porque faz essa redução, vamos esperar que em 30, 60, 90 dias o fantasma vai embora, que é a quarentena, o coronavírus, etc., a economia começa a voltar, essas mesmas pessoas continuam a trabalhar. E aí em condições normais, recebendo seus salários, etc. Bom, há um parágrafo que eu acho interessante, que é o parágrafo 3º, desse artigo 6º, que fala do valor do benefício, é esse aqui, ó. O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber cumulativamente um benefício emergencial de preservação do emprego, que o Ministério da Economia que paga, para cada vínculo com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, ou com suspensão temporária do contrato de trabalho, observado o valor previsto no caput do artigo 18 e a condição prevista no parágrafo 3º desse artigo.
se houver vínculo na modalidade de contrato intermitente, nos termos do parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, que regulamenta o trabalho intermitente. Ou seja, esse benefício vale para quem tem um vínculo, mas vale para quem tem dois também, de tal maneira que ele recebe em ambos, proporcionalmente à redução em cada um deles, até o limite teto que ele irá receber. Bom, por enquanto eu não falei de nenhum dos temas que tem ensejado mais a discussão. Mas se a gente pensar no próximo artigo, aí começam as divergências. Artigo 7º. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados, por até 90 dias, observados os seguintes requisitos. 1. Se você vai reduzir a jornada e o salário, você tem que preservar o valor do salário hora do trabalho. 2. Pactuação por acordo individual escrito entre empregado e empregador, que será encaminhado ao empregado com antecedência de 2 dias. 3. Redução da jornada de trabalho e de salário exclusivamente nos seguintes percentuais: 25%, 50%, 70%. Onde é que está a grande celeuma? Que foi o que motivou a ADIM, que foi decidida pelo ministro Lewandowski, a ADIM 6363, não é isso? Qual é? É a pactuação por acordo individual entre empregado e empregador. E aí nós temos visto, eu acho formidável que os nossos colegas escrevam sobre esse tema, se manifestem sobre esse tema. Então, aqueles que são ligados aos interesses empresariais têm uma postura, são ligados aos empregados, têm outra postura, e, afinal, como a experiência vai mostrando, a gente pega os argumentos de ambos e chega num momento de equilíbrio e acaba pegando o caminho mais seguro. Eu não tenho dúvida, gente, e também não posso tapar o sol com a peneira, que a Constituição diz que redução de salário é matéria de negociação coletiva. Não é verdade? Pega aqui o artigo 7º agora. Eu tenho uma Constituição aqui que de vez em quando eu abro. De vez em quando, porque não é todo dia, viu, querido? Mas não dá para fazer nada sem lembrar da Constituição. Olha o artigo 7º, inciso 6º. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Pelo ordenamento nosso, não dá para reduzir salário por acordo individual. Eu acho até curioso, o doutor Alex, porque tem uma coisa interessante. O legislador da reforma criou 2 categorias de empregado, não é isso? O empregado comum e aquele que tem nível universitário, tem diploma universitário, que ganha mais do que 2 vezes o teto da Previdência, que hoje deve dar uns 12 mil reais. Lá na Lei 13.467, esse que ganha mais, que é o empregado, eu vou chamar de categorizado, ele pode negociar, segundo o que está lá na lei. Eu quero ver o que a jurisprudência vai dizer, o que a doutrina vai dizer. Ele pode negociar com o empregador, ele pode reduzir salário, ele pode aumentar a jornada, ele pode abrir mão de alguns benefícios, pode tudo. O outro que ganha menos, não. Esse, segundo a regra. Aqui, nesse momento de pandemia, o legislador está autorizando redução do salário e da jornada por acordo individual. E o doutor Romeu está mostrando, olha, a Constituição diz que não pode. E a briga está por aí, pode, não pode, pode, não pode. Não, esse artigo estaria revogado. Tem um princípio, outro dia eu vi um artigo que é muito interessante, que eu sugiro que vocês leiam, que é de 2 figuras muito respeitáveis e simpáticas, o doutor Luiz Carlos Amorim Robortella e o Antônio Pérez.
E o Pérez até escreveu hoje um que está no Migalhas, que ele me mandou. Mas há dias, ambos escreveram um artigo, que é parte de um livro eletrônico que eles estão escrevendo, e eles falam lá de um princípio, que é um princípio que seria o princípio da praticidade. Com todo o respeito que meus amigos me merecem, eu esqueci o nome do princípio. Mas é um raciocínio jurídico bem sustentável, que ambos são muito competentes, de que certas regras valem em tempos de normalidade. Na anormalidade não valeriam. Essa seria uma delas. Pois bem, esse artigo 7º, então, traz o primeiro entrave na aceitação pela comunidade jurídica da nossa medida provisória 936. É a pactuação por acordo individual escrito entre empregado e empregador para redução de jornada e salário. Repete o legislador essa mesma ideia no artigo seguinte, que é o artigo 8º, cujo caput diz: durante o estado de calamidade pública, no artigo 1º, lembra que a lei, a medida provisória diz, a medida provisória, tendo em vista a calamidade, institui o benefício. Então, durante esse estado de calamidade, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato, pelo prazo máximo de 60 dias, podendo fracionar em 2 períodos. Parágrafo 1º. A suspensão temporária será pactuada por acordo individual, escrito entre empregador e empregado. Será encaminhado ao empregado com antecedência de 2 dias corridos. Eu acho muito curioso, engraçado até, no meio dessa desgraça, uma antecedência de 2 dias corridos. Eu sei que 2 dias corridos é que pode ser sexta e sábado, sábado e domingo, pode ser sexta-feira santa. Não é 2 dias corridos que tem a hora menor que 24 horas. A duração do dia continua a mesma. Né? Esse problema da duração do tempo, eu vou explicar para vocês que são moços. Nós que somos velhos, achamos que o tempo está correndo muito. Como é possível que já tenham passado 69 anos do dia que eu nasci? Isso é um absurdo. O tempo está andando muito depressa. Gente, o tempo anda do mesmo jeito que sempre andou. Desde a criação do mundo. Quem colabora conosco em achar que o tempo corre muito é esta maravilha, que é o notebook, o celular e outros objetos desse tipo. Que a gente entra no emprego às 8 horas, mas às 6h30 já toca o celular e a gente já está trabalhando. Depois vai na Justiça do Trabalho, o juiz não acredita que a gente trabalha 1h30 antes do que bater o cartão, porque a gente já está atendendo o celular do patrão, etc. Vai embora para casa e continua o diabo do celular tocando. Por isso que ele passa muito rápido. Então, não entendam mal, quando são 2 dias corridos, eu suponho que, quando vai começar na segunda, pode avisar no sábado, são 2 dias corridos. Haverá discussões muito interessantes se dias de não trabalho são considerados para este fim. Pois bem, aí, esse artigo 8º, no parágrafo 5º, tem uma disposição curiosa, no mínimo. Olha ele lá embaixo. Agora está em cima. A empresa que tiver auferido, no ano calendário de 2019, renda bruta superior a R$ 4.800.000, boa parte das empresas brasileiras, graças a Deus. Principalmente para as empresas, mas para a economia brasileira também. Somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de uma ajuda compensatória mensal no valor de 30% do valor do salário do empregado, durante o período de suspensão temporária de trabalho pactuado, observado o disposto no caput no artigo 9º. Não bastasse o clima de angústia que todos vivemos pelo coronavírus, vem uma lei e começa a criar institutos, em vez de criar só a renda, pronto, paga essa renda e estamos conversando. Não. Cria mais outro benefício e agora a gente fica nervoso, o Quiriguinho. Espera aí um pouquinho. Não era uma renda emergencial de manutenção de emprego?
Isso é uma coisa que o Ministério da Economia vai pagar. Não confundir com a ajuda compensatória mensal. Um é benefício emergencial de preservação de emprego e renda. Isso é o que o governo vai pagar para cada empregado na conta dele. Já deve estar até caindo nas contas. Então, uma barulheira danada lá nos bancos, caindo aquele monte de dinheiro na conta de cada um. Outra coisa é a ajuda compensatória mensal, que é condição para as empresas que têm uma renda maior do que essa, 4 milhões e 800, você divide isso por 12, dá 400 mil reais por mês. E as empresas têm uma renda bruta, né? Uma renda de 400 mil reais por mês, tiveram no ano passado. Elas, para poder suspender o contrato, precisa pagar essa renda mensal de 30%, que junto com o benefício que o Estado vai dar, vai deixar a situação do empregado ruim, mas não péssima. Muito bem. Aí, nós percebemos que essa medida provisória criou dois benefícios. Um para a empresa, que suspende o contrato, outra para aqueles que tenham redução salarial e redução de jornada. As disposições comuns às medidas de programa emergencial constituem o tema que o artigo 9º e seguintes cuidam nessa medida provisória. O artigo 9º, no caput, diz: o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda poderá ser acumulado com o pagamento pelo empregador da ajuda compensatória, que nós acabamos de ver, no artigo 8º. Em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária. Quer dizer, uma empresa aí, empresa média, que se enquadra nessa faixa de renda bruta, ela suspende o contrato dos seus empregados, pode ser de todos, de uma parcela dele, de um setor da empresa. O que ela faz? Então, imagine um restaurante lá em São Bernardo do Campo, aqueles lá na rota do italiana, sabe? Ou lá em Curitiba, lá na Santa Felicidade, aqueles restaurantes enormes, tem 500 garçons. Bom, não tem mais garçom, não precisa de todos esses garçons, porque, infelizmente, a gente não pode ir mais lá comer. Está só no delivery, que parece uma coisa simples, gente. Mas para fazer delivery, você precisa de autorização, precisa de fiscalização para ver se as condições do delivery são satisfatórias, e tem toda a infraestrutura, como é que chama hoje, que é moderna, a logística do delivery. Você precisa de embalagens que sejam adequadas, etc. Precisa de pessoal para... Não é assim, vou fazer delivery. E vamos fazer. Quem foi pego pelo coronavírus, pela quarentena, se não tinha delivery, não vai ter tão cedo. E esse fechou as portas. Por isso, a intervenção sindical é salvadora. O sindicato sabe quem é quem na categoria. Sindicato dos bares, hotéis, restaurantes, etc. e tal. Eu não sei, eu só sou cliente, eu só quero ir lá e comer. Eu sei que eu não posso comer aqui no Café Jornal, que é o meu vizinho aqui em Moema, que, aliás, recomendo, quando estiver aberto. Tem um maître, que é um moço gordinho, que é formidável, muito competente, sommelier, uma beleza. Feita a propaganda do Café Jornal, está fechado. Está fechado, mas eu olho aqui da varanda, olho lá embaixo e vejo o pessoal da cozinha trabalhando, porque eles têm delivery. Qualidade. Então, o nosso amigo vizinho aqui, o Café Jornal, ele se enquadra, supondo que eles ganhem mais de 400 mil por mês no ano passado. Acho que sim, que eles cobram caro para chuva, eu esqueci de avisar, cuidado, hein? Pois bem, ele suspende o contrato dos empregados, dos garçons. Por quê? Porque não tem o que fazer. Suspende o contrato. Eles têm que pagar 30% do salário a título de ajuda compensatória mensal, e esses empregados, porque serão noticiada sua situação ao Ministério da Economia, vão ter direito ao benefício da preservação de emprego e renda. Muito bem.
Ajuda compensatória mensal deverá ter o valor definido no acordo individual pactuado ou em negociação coletiva. Aqui, doutor Alex, o senhor vai me desculpar a intromissão, mas o senhor conhece algum caso verídico de pactuação do valor dessa ajuda compensatória no plano individual? A opção que eu vou dar é a seguinte: o empregador diz assim, eu vou pagar tanto. E a resposta do empregado, sim, senhor, sim, senhor. Exatamente. Não tem negociação. Exatamente, né, professor Mano? Não existe negociação alguma. Eu não estou dizendo que a ideia da ajuda compensatória seja negativa. O que eu estou sugerindo é que parece uma brincadeira de mau gosto. O valor vai ser definido no acordo individual. O acordo individual não decide nada. É a deliberação do empregador, por dois motivos. Porque não há essa cultura entre nós de empregado e empregador discutirem salário, valores, salvo altos cargos. Não é? O empregado comum, o garçom, quando eu falei, não discute nada. Segundo, não há a menor condição desse empregado ter acesso aos livros para constatar que a empresa tem razão. Se ela der mais do que X, que é o que ela está prometendo, ela não paga todo mundo. O cobertor dela é curto. Ela tem 20 pessoas para pagar, ela pode pagar X para cada uma das 20. Se um deles quiser X mais Y, o 19º e o 20º vão ficar sem nada. Agora, como é que estabelece essa negociação individual? Com o sindicato é diferente. Eu me lembro, gente, na época que eu trabalhei como vice-presidente judicial do TRT de São Paulo, que nós tínhamos uma equipe na seção de dissídios, de conciliação de dissídios, que era o Pedro, eram 2 economistas, 2 pessoas formidáveis, formados em economia. Nós, em vez de mandar o processo, quando era falta de pagamento, greve assim, suspende a greve, faz um acordo prévio aqui, estabelece uma comissão de trabalhadores, mais uma comissão do sindicato e representantes da empresa, e vamos sentar amanhã de manhã, todo mundo aqui nessa sala, para a empresa traz os livros, o sindicato. Havia desconfiança, Romeu, do sindicato em relação à comissão de empregados, que achavam que eles estavam sendo parciais a favor da empresa. A comissão de empregados desconfiava do sindicato, que achava que o sindicato não fazia nada pelos empregados. E ambos duvidavam da empresa, que, por sua vez, duvidava dos outros 2. Então, não se ia a lugar nenhum. Quando a gente começava a estabelecer um mínimo de confiança, os números iam aparecendo, as soluções iam aparecendo. Alex, era mais de 70% de dissídios, que as partes pediam encerramento sem julgamento. Eu me lembro de um caso, normalmente empresa nacional, que a história rapidinha era o seguinte: um senhor imigrante tinha fundado aquela empresa que ia bem, obrigado. Ele morreu, os filhos assumiram. Os filhos tinham acostumado, bem ou mal, a achar que o dinheiro nascia na árvore. Quando o pai morreu, a empresa foi para o buraco porque eles não entendiam nada daquilo. Aí criaram uma comissão para gerir a empresa, etc. Nós chegamos a pegar um caso de uma empresa que devia R$400 mil, fora INSS, Fundo de Garantia e outros tributos, e tinha uma receita de 40 mil mensal. Aí, eu me lembro que o Pedro, esse economista que assessor no tribunal, fez uma planilha, e a proposta era o seguinte: a empresa vai pagar o salário de quem ganha menos já. E aí vai escalonar até os 2 gerentes, que vão receber, acho que em 4 vezes ou 5 vezes. Em 3 meses, a gente arquivou esse dissídio coletivo e estava resolvido. Por um motivo muito simples. As partes passaram a ter confiança uma nas outras. E tinha transparência nos dados. A primeira coisa que o sindicato estranhou é que os sócios também não estavam retirando dinheiro nenhum. Por quê? Porque não tinha dinheiro para retirar.
Mas a desconfiança no escuro é que os sócios estavam se abroquelando, pegando dinheiro desempregado e enfiando no bolso. Pois bem, tudo isso eu estou fazendo, essa parafernália, para dizer o valor do ajuda compensatória será definido no acordo individual. É uma figura lendária. No acordo coletivo, eu acredito piamente. Numa relação adulta entre sindicato e empresa, decide-se isso tranquilamente. A empresa tem todas as condições de mostrar ao sindicato, e o sindicato tem que ter maturidade de política sindical para entender, e assessoria econômica, contábil, para ver as contas da empresa. Realmente vocês têm razão, não dá para dar mais do que X ou Y. Daí a importância da atuação sindical num processo como esse que a medida provisória estabelece. Embora a lei não exija. Lá no finzinho, não fiquem tão nervosos. Eu sei que nós estamos falando há 45 minutos. Ô, Romeu, quando eu falo nós estamos falando, é para quem está ouvindo não ficar com tanta raiva, achar que ele também está falando. Mas eu sei que a culpa é minha. Bom, o que eu vou fazer? Eles que fizeram essa medida provisória pediram para eu falar. Artigo 10, vamos pular. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que recebeu o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, de que trata o artigo 5º, em decorrência da redução da jornada e do salário ou da suspensão temporária. Ô, doutor Alex, me leva a mal, eu não vou dizer, olha que legal que a medida provisória criou uma estabilidade para empregados. Isso aí é o seguinte, é como te jogarem na fogueira e você dizer, opa, ainda bem que eu não caí no meio da fogueira, caí num canto. Pelo menos vem um ventinho, eu estou queimando todo, mas vem um ventinho lá de fora, mais ou menos assim. Agora, gente, que diabo que nós queríamos, num momento como esse, sabe, de desgraça nacional? Nós queríamos uma lei que dissesse, a lei garante a todos os trabalhadores das empresas que ganham mais de 4.800.000 reais por ano, uma passagem para a praia com toda a família por 15 dias. Eu não vou viver, mas minha neta ainda vai ver isso. Agora, aqui não, aqui nós estamos na desgraça. Como administra a desgraça? É isso que essa medida provisória tenta fazer. Agora, o artigo 11 sugere, o doutor Alex, a participação sindical. As medidas de redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato, de que trata essa medida, poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no artigo 7º, 8º, parágrafo 1º desse artigo, que são as regras da medida provisória. É um pouco estranho ela dizer que poderão. Claro que poderão, ela não precisava dizer que podem. O que eu queria é que ela dissesse, deverão ser, vírgula, pelo amor de Deus, vírgula, ser celebradas por meio de negociação coletiva. Eu não estou desconfiando da empresa. Muito pelo contrário. Eu estou preocupado, minha gente, é que amanhã, quando o doutor Alex, lá na primeira de Barueri, for julgar uma reclamação que diz o meu contrato ficou suspenso por 60 dias e eu passei a receber um valor menor do que o meu salário, e o salário que era pago era eufemisticamente denominado de verba indenizatória e não incidiu nas férias, no 13º, no fundo de garantia, no repouso, etc. e tal. A empresa, ao se defender, diga, isto foi com base na lei MP 936, de 1º de abril de 2020, com um acordo coletivo que o sindicato celebrou com essa empresa. O doutor Alex, eu garanto, eu não perguntei para ele, mas eu garanto que ele vai dizer o seguinte, bom, uma realidade é a empresa negociar com o sindicato em nome de seus empregados. Outra realidade é a empresa determinar para o empregado individualmente e dizer que isso é um acordo. Ele vai ficar, se ele estiver de mau humor, acordar uma segunda-feira, uma sexta-feira de tarde, aquele sol na mesa de audiência, ele nervoso. Aqueles advogados ficam brigando, ele fala assim, essa empresa está com brincadeira para cima de mim, vem dizer que isso aqui é um acordo. Ela impõe essa realidade. Então, quando eu digo que tem que ter o sindicato, gente,
é que se eu fosse empregador, eu não faria nenhuma dessas providências que a medida provisória determina, sem que o sindicato fosse notificado. Se Deus quiser que ele venha. Eu mando notificar, como a lei diz, e telefono. Ó, sindicato, vocês vêm ou não vêm? Porque a vinda do sindicato, primeiro, amplia a discussão no sentido de esclarecer melhor. Segundo, dá mais autoridade para essa negociação. Olha aqui, ó. O parágrafo 4º do artigo 11 diz algo que nós vamos ter que referir aqui na medida provisória do ministro Lewandowski. Fez o acordo. Aí diz o parágrafo 4º do artigo 11. Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária, é mais fácil ler aqui do que aqui, né? PPP. Os acordos individuais temporários de trabalho pactuados no termo dessa medida provisória deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até 10 dias corridos, contados da data de sua celebração. Se eu sou sindicato e recebo isso, eu ponho de lado, porque eu digo, bom, é para comunicar, está comunicado, mas eu estou cheio de coisa importante para resolver. Faltou vírgula, sendo que o destinatário tem o prazo X para se manifestar sob pena de concordância. Opa! Aí virou uma norma jurídica. Lembra que a gente aprendeu na escola? Que a diferença entre uma norma jurídica e uma norma não jurídica é que a norma jurídica contém uma sanção. Todo mundo lembra disso, né? Tem coisas no ensino do direito que eu acho formidáveis. O doutor Luiz Maurício, que estudou numa faculdade de muito bom nível, ele aprendeu lá o que era fato jurídico e ato jurídico, né? Assim como aprendeu as fontes formais e as fontes materiais. Pois até hoje, de vez em quando, ele claudica. Mas como é que é? Fonte formal, qualquer mesmo? Fonte. Estudei isso tanto para a prova, mas estuda na véspera, depois que passa a prova, esquece. Mas, doutor Maurício Quereguini, eu posso assegurar ao senhor que ministros da Corte Suprema também, às vezes, esquecem isso. Todo mundo nós esquece. Porque o ensino é assim, a gente aprende, estuda para a prova e esquece. Não é verdade? Estou mais aliviado, estou mais aliviado. Não, fique tranquilo. E eu sei que o senhor não esqueceu nada, que o senhor dá aula sempre, o senhor está sempre estudando isso. Os alunos falam, esse homem é um posto de cultura, que ele prepara a aula. Não que não seja um posto de cultura. Mas, ó, o que eu estava dizendo é o seguinte, o que faltou nesse parágrafo 4º era a sanção, doutora Alex. Se o sindicato for chamado à responsabilidade e tiver uma obrigação a cumprir, muda a figura. Artigo 12. As medidas de que trata o artigo 3º, que são... Lembra o artigo 3º? Já passou tanto que ninguém lembra. Pagamento do benefício emergencial, redução proporcional da jornada, suspensão temporária, o artigo 12. Serão implementados por meio de acordo individual ou negociação coletiva. Aos empregados, 1, com salário igual ou superior a R$ 3.135, ou portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior 2 vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência. São aqueles categorizados lá da reforma. Agora, veja que curioso. Essa medida provisória criou uma outra faixa. Antes nós tínhamos, na lei, na reforma do trabalhista, nós tínhamos empregados em geral e os categorizados. Agora nós temos 3 tipos de empregados. Pela medida provisória. Os que ganham até 3.135, os que ganham de 3.135 até 12.000 e os que ganham acima de 12.000. Nesse artigo que eu falei, que é muito bom, do Robortella e do Pérez, eles, quando falam dessa turma de 3.135, eles põem entre parênteses, 80% da mão de obra no Brasil. Estou vendendo peixe que eu comprei deles. O Robortella é um poço de saber e informações. Se ele diz que é 80%, não seria eu que ia dizer que era 79% ou 81%. Então, o grosso dos trabalhadores está nessa faixa. Depois nós temos uma faixa intermediária, que é quem ganha de 3.000 e tanto até 12.000,
E depois aqueles altos executivos que ganham mais de 12 mil, que são os 4 ou 5. Não, é brincadeira. Que é um contingente respeitável, mas o que é importante para nós é perceber que o legislador criou 3 níveis de empregados. Eu não acho isso ruim, não. Quando se critica muito o artigo 468 da CLT, alteração contratual, tem que ser bilateral, não pode prejudicar, mesmo que seja bilateral, o empregado direto ou indiretamente, eu fico me perguntando se isso deveria valer para todos. Olha, o doutor Romeu é rápido no gatilho, eu falei do 468, olha ele aí. O homem é bom nisso. Já pensou num truco? Tem uma relação, o doutor Alex sabe disso, é uma relação que se estabelece entre a rapidez em achar artigo de lei e fazer o camarada dupla de ir lá correr, mesmo com um zap 7 copas na mão, precisa de muita maestria. Mas voltando aqui ao tema da CLT, deixando o truco de lado, esta alteração prejudicial, doutor Alex, eu sempre pensei, será que isso deve valer para todo tipo de empregado? Para o empregado comum, eu não tenho dúvida que é necessária a regra do protecionismo. Isso é um princípio que informa o direito individual do trabalho, eu não tenho dúvida. Nós só ganhamos um aliado precioso, que é o direito do consumidor, há poucos anos. De 85 para cá, quando saiu o Código de Defesa do Consumidor, que também cuida de relações assimétricas. Só que lá a diferença é que quem é protegido é o tomador do serviço, é o cidadão, em detrimento do comerciante ou do produtor. A presunção é de que o prejuízo é do tomador do serviço. No direito do trabalho é o contrário. O tomador de serviço é que é o responsável, não o prestador de serviço. Perfeito. Se todo mundo concordasse comigo, nós íamos perceber que só há contrato de trabalho quando há locação da mão de obra. A venda de produtos não induz a contrato de trabalho. O que induz a contrato de trabalho é a prestação de serviço. Aqui, essa regra do 468 tem de ser reestudada, na minha maneira de ver, para ver se nós abrangemos a totalidade dos trabalhadores, como nós temos aqui, porque a CLT não faz distinção, ou se cria... A reforma criou um arremedo de 2 tipos de empregado. Agora, essa medida provisória cria 3. Se a moda pega, daqui a pouco vai ter 10, 12 tipos. Mas é um tema interessante para se pensar. É verdade. Olha aqui, ó. Para os empregados não enquadrados no caput, aqui o parágrafo único. As medidas previstas no artigo 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, ressalvada a redução da jornada do salário prevista na letra A do caput 7. Poderá ser pactuado por acordo individual. Bom, diante desse quadro, o que me pareceu, desde logo, antes do ministro Lewandowski dar essa decisão, que é liminar e, portanto, é provisória, porque ele decide, como está no dispositivo da liminar, define em parte a cautelar ad referendo do plenário do Supremo. Hoje mesmo eu recebi um WhatsApp do SINSA, que é o Sindicato das Sociedades de Advogados de São Paulo e Rio de Janeiro, e do CESA, que é o CESA com C de Carlos, Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, cujos presidentes oficiam o ministro Dias Toffoli, postulando que esta medida provisória vá a plenário, agora dia 16, eu tenho um calendário aqui no meu escritório provisório, que é na quinta-feira seguinte. Isso. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira santa, não vou esquecer, hein? Faça favor de ficar em casa amanhã, que é sexta-feira santa.
Hoje é quarta. Hoje é quarta? Pois é, por isso que a gente fica em casa, perde o dia. Olha, você perdeu a audiência, tá vendo? Ó, você pensa sempre um dia na frente, porque aí você perde a audiência. É verdade. Mas eu quero dizer o seguinte, o que a presidente do CISA e do CESA pretende é que essa medida do ministro Lewandowski vá a plenário dia 16. Eu só vi o ofício. Não sei se já chegou às mãos do presidente do Supremo e, melhor ainda, se ele deferiu. Por quê? Deferido. Porque, como nós já falamos 1 hora, ninguém aguenta mais, eu vou resumir ao resumo que todo mundo já leu, tem gente que sabe de cor. Né? Éder, alguns estão condicionando a ser associado. Ih, o negócio está fogo ali. Olha aqui, ó. É que eu li uma notinha que saiu aqui, por isso que eu falei isso agora. O partido político Solidariedade ingressou com essa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, que foi distribuída ao ministro Lewandowski, dizendo que esta medida provisória 936 é inconstitucional, porque remete à negociação empresa e empregado individualmente considerado, temas como redução salarial, que a Constituição obriga. Olha ela aí, ó. A medida provisória. Isso aí é a decisão do ministro Lewandowski. Entendeu? Que foi professor do Quereguini, porque ele dava aula na USP e o Quereguini era aluno. E prestava muita atenção, né? Olha aqui. Aí, o Luiz Maurício, o que disse o ministro Lewandowski? Ele disse, no deciso, o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo desta decisão é o relatório passado de entretanto, quando começa para melhor, no campo em apreço. Ah, eu fui mutilando, desculpe. Qual é o início do parágrafo, professor? Olha, no decido era o quarto parágrafo. Não, mas você não vai encontrar, porque eu fui mutilando o texto, é bobagem. O que eu quero dizer, em síntese, é que ele transcreve os artigos do texto constitucional que foram invocados pelos autores. O artigo 7º, 6º da irredutibilidade de salário, salvo negociação coletiva. O 13, duração do trabalho não superior a 8 horas e 44 semanais, salvo facultada compensação mediante acordo coletivo. Artigo 7º, 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos. E o artigo 3º. Desculpe, artigo 8º, inciso 3. O sindicato cabe a defesa dos direitos individuais coletivos, inclusive em questões judiciais e administrativas. E 6, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Esses são os fundamentos pelos quais o autor pede que ele declare inconstitucional a medida provisória 936. As tantas, depois de repetir na medida provisória, na decisão do ministro Lewandowski, o artigo 11 da medida provisória, ele diz assim: pois bem, tudo indica que a celebração de acordos individuais de redução de jornada e redução de salário ou suspensão temporária de trabalho, cogitada na medida provisória em comento, sem a participação dos sindicatos de trabalhadores na negociação, parece ir de encontro ao disposto no artigo 7, 6, 12, 16 e 8º, 3 e 6 da Constituição. Parece ir de encontro, quer dizer, parece chocar com a garantia constitucional. E, em contrapartida, ele diz: segue-se, portanto, que os acordos coletivos, quando dispuserem sobre redução salarial, inclusive como forma de administrar crises, visando a própria garantia de emprego, serão perfeitamente admitidos pela ordem constitucional. Ô, doutor Alex Alberto, o senhor que entende dessa linguagem da magistratura, esse parágrafo aqui já está sugerindo que, se for acordo coletivo, pode. Exato. Eu aprendi que depois que a pessoa foi juiz e aposenta,
Mesmo o ministro, que não é ex-ministro, é ministro aposentado pelo regimento, tem que falar data vênia quando vai dizer que não está certo. E advogado, então, com mais razão. O cara é advogado fala, o acórdão houve-se mal, vírgula, data vênia. Data vênia é um tipo de PIX. Se você falou data vênia, o juiz não pode brigar com você. Agora, se não falou, você está puxando briga. Então, doutor Alex, data vênia. O que o ministro Lewandowski está dizendo aqui, não é nas entrelinhas, é nas linhas, que a negociação coletiva, em tempos de crise, merece uma interpretação distinta daquela que se faz em tempos normais. Ele começa a medida cautelar, destaca, antes de tudo, na decisão do ministro Lewandowski, que o país enfrenta uma calamidade pública de grandes proporções, reconhecidas pelo decreto legislativo 6 de 2020, expedido em meio a uma pandemia resultante da disseminação da Covid-19. A rápida expansão dessa doença motivou a promulgação da Lei 13.979. Quer dizer, o ministro Lewandowski está dizendo o seguinte, gente, nós não estamos decidindo em condições normais, nós estamos decidindo em condições anormais. Ficou alguma dúvida? Ele diz, quando o acordo coletivo dispuser sobre redução salarial, inclusive como forma de administrar a crise, viabilizando a própria garantia de emprego, serão perfeitamente admitidos pela ordem constitucional. Amanhã, quando eu for fazer a defesa, eu vou dizer, ó, o ministro Lewandowski já disse, catapimba, medida provisória 6363. E aí, concluindo, ele diz, a mera previsão da medida provisória de que os acordos deverão ser comunicados aos empregadores, pelos empregadores ao sindicato, não supra a inconstitucionalidade. Por que eu queria? Porque está faltando a sanção. Aí ele diz, eu destaquei, a melhor forma de fazê-lo, quer dizer, de envolver o sindicato na negociação, a meu sentido, consiste em interpretar o texto da medida provisória aqui contestada no sentido de que acordos individuais somente se convalidarão, ou seja, apenas surtirão efeitos jurídicos plenos após a manifestação dos sindicatos e dos empregados. Na ausência de manifestação deste, artigo 617 da CLT, que diz, lembra? Quando os trabalhadores quiserem resolver um assunto de interesse e comunicarem ao sindicato, e o sindicato fingir que não entendeu, os trabalhadores estão autorizados a eles mesmos constituir um grupo e negociar. Vale como negociação coletiva. Para concluir, dizendo o ministro Lewandowski, isto posto com fundamento nessas razões, defiro em parte a cautelar, a de referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal, para dar interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 4º do artigo 11 da medida provisória, que é aquele que diz, olha, não esquece de avisar o sindicato, de maneira a assentar que, abre aspas, os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de 10 dias corridos, deverão, contados da data de sua celebração, para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, imputando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes. Esta medida provisória, como nós conversamos antes de iniciar esse bate-papo, um bate-papo que só um fala, um pouco estranho, né? Estava falando com o juiz Alex e disse assim, pois é, juiz é o tipo do profissional que não consegue agradar ambos. Não raro desagrada a ambos. Eis aqui um exemplo. Uma figura fidalga, como o ministro Ricardo Lewandowski, uma pessoa afável, simpática, um juiz de carreira do Tribunal de Justiça de São Paulo, com uma bagagem enorme, não sei o quê, decide uma medida provisória e garante que não agradou advogados de empregado e de empregador. Mas como ele tem muita vivência da magistratura, ele sabe que a função dele não é agradar, é resolver conflito, é para isso que os juízes servem.
Você faz concurso para juiz, enfia na cabeça que a sua missão é arbitrar conflitos, resolver conflitos, você vai se dar bem na vida. Agora, se você achar que a sua função é criar problema, você achou o emprego errado. Não precisa criar problema, doutor Alex. Está cheio lá na secretaria. É verdade. O que diz o ministro Lewandowski é que ele acolhe parcialmente a alegação de inconstitucionalidade e, para suprir a inconstitucionalidade, ele determina que o parágrafo 4º do artigo 11 da medida provisória diga: se o acordo for individual, precisa obrigatoriamente ser comunicado ao sindicato. Se for coletivo, não precisa, porque a parte contrária é o sindicato. Porque, segundo a fundamentação dele, o acordo coletivo pode decidir sobre suspensão do contrato, redução de salário total ou parcial e redução de jornada total ou parcial. Individualmente, só não pode. Os advogados de empregado não acharam muita graça, porque queriam que ele dissesse que a medida provisória toda é inconstitucional. E os advogados de empresa, eu suponho, também não gostaram, porque não afastaram aquele fantasma da negociação coletiva. Mas, doutor Alex, o que nós podemos fazer se nós estamos na pré-história do direito coletivo do trabalho? Quem me dera que eu conseguisse pegar uma época em que a empresa não desse 2 passos sem comunicar ao sindicato. Que o sindicato acreditasse na empresa como regra e vice-versa, ao contrário. E não um clima que nós temos de desconfiança mútua. Eu sei que eu não posso generalizar. Eu sei que há determinadas categorias em que as relações empresa-sindicato são as melhores possíveis. Mas eu conheço vários exemplos de que nem gato e rato tem tanta raiva um do outro quanto empresa e sindicato. Isso é nocivo para a empresa e para o sindicato. Ontem eu fui dar uma aula na COGEA, estava falando de princípios do direito coletivo. Um deles é da equivalência das partes. Quando você fala em direito coletivo, juiz nenhum pode raciocinar com o princípio protecionista em favor do sindicato. O sindicato é uma pessoa jurídica maior capaz de fazer nada, tanto quanto a empresa. Então, eu vou reduzir o salário dos meus empregados? Vou. Eu vou reduzir a jornada? Vou. Eu vou comunicar ao Ministério da Economia? Vou. Mas, antes disso, eu vou avisar o sindicato. A medida está valendo, porque a medida provisória me dá esse poder desde já, mas o sindicato está notificado. O sindicato vem e conversa. Pode ser até que ele me convença a aperfeiçoar essa determinação. Mas a medida está tomada. Para completar a conversa, isso mais ou menos, data vênia da reforma, é dizer que dispensa coletiva é igual a dispensa individual. Eu estou lendo uma dissertação de mestrado para segunda-feira, de um orientando da professora Sueli, o Felipe, que é muito boa, é sobre isso. Ninguém está dizendo que o sindicato vai impedir a empresa de fazer uma dispensa coletiva. O que se está dizendo em qualquer lugar do mundo ocidental, adiantado, é que as dispensas coletivas merecem um cuidado distinto das dispensas individuais e das dispensas plurimas, pelo efeito nocivo que uma dispensa coletiva provoca na comunidade em que ela se espraia. Aqui a situação é semelhante. O que o ministro Lewandowski está dizendo é o seguinte: olha, tem que avisar o sindicato para o sindicato negociar. Pode ser que o sindicato não negocie, ou porque é incapaz, ou porque percebeu que a medida tomada pela empresa era melhor a ser tomada. Mas se eu sou a empresa, eu vou dizer: eu faço favor de escrever isso aqui, para que amanhã o juiz do trabalho não diga que eu tomei uma medida unilateral. Em síntese, o que você me pedir é para vir falar sobre o que eu acho da medida provisória. Não era para dizer se eu gostei ou não, mesmo porque ninguém está interessado em saber do meu gosto. Então, já se passaram aí 60, 73 minutos, 70 minutos. Eu agradeço muito a paciência de todo mundo e chega, né? Tá, obrigado, professor. Obrigado pela aula de sempre, né? Que é sempre uma aula conversar com o professor Manos, viu? Olha, como eu não gosto de segurar batata quente na mão, eu queria abrir para o Maurício e para o Alex para
enfim, eles estavam com um monte de perguntas, professor. Eu falei que no máximo cada um pode fazer no máximo 10. Então, 27, né? 27. 27. E a Regina Capasso, obrigado, hein, Regina? A Regina está me incentivando. Eu vou acabar achando que eu estou agradando, hein? Olha aqui, ó. Romeu, se eles tiverem muita, fala para mandar pelo reembolso postal. Tá bom. Não tem mais. Professor Manos. Senhor. Então, aproveitando a palavra que o Romeu me concedeu aqui, eu queria primeiro dizer que é uma tremenda honra ter a oportunidade de estar como co-colaborador nessa conferência, nessa aula brilhante que o senhor deu. Para quem não sabe, o professor Manos foi meu professor orientador na minha dissertação de mestrado, assim como foi o professor orientador na tese de doutorado do professor Romeu. E a gente pôde, nesse contato que a gente teve a honra de ter a oportunidade de ter, a gente observou que o professor Manos consegue realmente fazer com que seja possível a gente acreditar que pessoas extremamente capazes, sob o ponto de vista intelectual, também podem ser generosas e eivadas de uma simplicidade. E o professor Manos é mais do que isso, né? O professor Manos, como vocês puderam observar, é um showman, né? É sempre extremamente prazeroso a gente acompanhar os ensinamentos que ele traz. Então, queria agradecer demais. Quero dizer ainda que eu tenho a honra, e aqui já fazendo um jabazinho, eu tenho a honra de ter tido a minha dissertação de mestrado publicada em livro e principalmente prefaciada pelo professor Manos. Essa honra aqui está estampada, está publicada e ninguém tira de mim. Professor Manos, eu queria apenas provocá-lo rapidamente aqui sobre as suas considerações. O senhor mencionou sobre relação adulta entre sindicatos, né? E, por outro lado, hoje mesmo saiu um artigo publicado pelo ministro Almir Fazianotto, que o senhor citou, que começa mais ou menos dizendo o seguinte: ignore a decisão do ministro Lewandowski. No corpo do artigo dele, o ministro Almir Fazianotto diz: olha, se eu fosse aconselhar um empresário que estivesse passando por uma dificuldade e não conseguisse esse contato junto ao sindicato para fazer uma negociação coletiva, que faça, enfrente o inimigo maior, que é a crise financeira decorrente da pandemia, e depois se discute o que pode ser feito. A grande dificuldade que nós temos hoje em dia é encontrar essa citada relação adulta entre sindicatos, né? Há sindicatos, por exemplo, aqui, até mesmo na nossa região, que só admitem a realização de acordos coletivos para permitir a redução, se a empresa complementar a diferença até completar o salário do trabalhador. Os clientes perguntam qual a vantagem que então o empresário tem em aderir a esse acordo, se ele vai ter que tirar do próprio bolso o valor da diferença, né? Outros sindicatos até dizem que só admitem a negociação coletiva se o inadimplemento das contribuições for resolvido pelos empresários. Enfim, é uma relação, como o senhor mesmo citou, muito difícil de ser ainda, talvez, imatura, né? Como um direito coletivo como um todo. Então, se o senhor puder, de certa forma, nos sugerir como enfrentar essa dificuldade, porque, na prática, pela decisão liminar do Lewandowski, que o senhor, eu não sei se de propósito ou por ato falho, chamou de MP do Lewandowski, que, de fato, ela deu uma desconfigurada na MP original, né? Na prática, se for realizado um acordo individual escrito para redução, o sindicato é comunicado e dentro do prazo de 10 dias o sindicato diz: olha, eu não concordo com esses termos.
esse impasse só poderá ser resolvido, se não negocialmente, através do dissídio coletivo. E aí a pandemia já acabou, né? Então, eu gostaria de pedir as suas considerações em relação a este tema e também ouvir do senhor, se o senhor acredita que, com base na figura do trabalhador hipersuficiente criada pela reforma trabalhista, né, o parágrafo único do artigo 444, se seria admissível compreender que o acordo individual realizado para aqueles que ganham mais de 12.202 sem a participação do sindicato seria válida. Professor Manos, muito obrigado. Obrigado por tudo, por toda a ajuda que o senhor deu aqui, não só pela brilhante palestra, mas especialmente pela ajuda que sempre me deu. Ô, Luiz Maurício Quereguini, muito obrigado pelos seus elogios, que são muito mais fruto da nossa amizade do que da realidade mesmo. Agora, você fez umas tantas perguntas que eu teria que ficar mais um outro tanto, que já ficamos, para responder. Agora, começando da sua observação inicial sobre essa manifestação do ministro Pazanotto, que eu não vi, eu não acho que a empresa tem que desconsiderar o sindicato, muito pelo contrário. Agora, ninguém mais experiente sobre atividade sindical que o ministro Pazanotto, que além de ministro do Trabalho, foi ministro-presidente do TST, que quando eu conheci era advogado trabalhista do Sindicato dos Metalúrgicos. E eu era assessor no tribunal. Cansei de ver sessão do pleno de dissídio coletivo com sustentação do ministro Pazanotto, da Fiesp, de advogados ilustres como ele. Então, ele conhece sobejamente o sindicato. Talvez o ministro Pazanotto tivesse um pouco desanimado com essa situação que a gente vive, porque isto que eu estou querendo, que parece um sonho, é uma caminhada muito longa. E o Quereguini diz coisa interessante. O sindicato vai olhar e dizer, eu não vou negociar, já está tudo resolvido. Ou então eu vou entrar com dissídio coletivo. Aí não adianta nada. Uma das moças aqui, aliás, quero agradecer a Karen, a Ana Cláudia, o Haroldo, que elogiaram o que eu falei. Muito obrigado, que tiveram oportunidade de falar. Mas uma das pessoas que me disse, falou assim, que fez uma observação, disse, o sindicato poderia ser assistente no acordo individual? Eu acho até que poderia. Não existe uma figura determinada. O fato é que a circunstância do sindicato ingressar transforma formalmente uma discussão de nível individual para uma discussão em nível coletivo. Agora, se o sindicato vier e disser, eu não concordo com a redução, ou não concordo com o percentual de redução, e isto virá um conflito, vai ser um dissídio coletivo, vai ser distribuído, sabe quando? Depois que acabar a pandemia. A ideia é de uma postura que colabore. Se eu fosse empresário, eu insisto. Claro, eu ia conhecer o sindicato que representa os meus empregados. Se fosse um sindicato conversável, no bom sentido, um sindicato tem uma postura positiva, eu ia dizer, olha, eu vou fazer isso assim, assim. Seria simplesmente o seguinte, olha, eu tenho 100 pessoas trabalhando para mim. Eu preciso fazer uma redução de 20%. Não tem jeito. Eu tenho dois caminhos. Mando 20 pessoas embora ou reduzo o salário de todo mundo em 20%. Inclusive, a retirada minha. Se você me der uma terceira saída, eu aceito. Se o sindicato é adulto, ele vai pensar, falar, vamos reduzir em 20%, dar estabilidade para todo mundo, enquanto durar esse problema. É melhor do que desempregar 20 pessoas. Cada um com 5 dependentes, são 100 pessoas. Agora, ô Quereguini, isto se o sindicato tiver uma postura pró-solução do conflito. Porque se for uma postura pró-conflito, evidentemente não adianta. Então, nesse sentido, o que fez a medida provisória não é incorreto. Agora, eu insisto em dizer o seguinte, esta medida provisória, em condições normais, não poderia merecer apoio.
Por quê? Porque negociação individual não pode reduzir salário. Isso é um dogma do direito do trabalho. Nós estamos numa situação excepcional. E eu falei MP do ministro Lewandowski, eu queria dizer a liminar do ministro Lewandowski, diz o seguinte, olha, chama o sindicato para dar foros de constitucionalidade. E aí aplica o 617. Olha a professora Taube Goldenberg dizendo que estão todos vocês de parabéns, inclusive o doutor Alex. Ó, ela falou para mim também, né? Mas eu tenho que ver. Mas, Querine, voltando ao final, se for para o sindicato confrontar, é melhor então que ele receba e não faça nada. E o próprio advogado do sindicato vai dizer, eu não vou entrar com o dissídio coletivo, que ao ser distribuído já acabou. O sentido, o relator vai extinguir por perda de objeto. Alex, por favor. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Professor Manos, obrigado pelas citações. É um prazer enorme, como já disse, poder aqui, não é nem dividir o espaço com o senhor, mas poder aprender com o senhor, inclusive com relação aos conselhos extra medida provisória. O senhor foi brilhante, não é à toa que tivemos aí diversos comentários, o senhor explica com uma clareza ímpar, de uma forma bastante simples, e dá muito gosto de ouvir o senhor falar. E eu agradeço mesmo a participação. Então, professor, eu só teria alguma consideração em relação à própria decisão do ministro Lewandowski, e eu sou plenamente de acordo com toda a contextualização econômica que o senhor fez. Eu acho que essa é uma medida emergencial que não pode, de forma alguma, ser analisada apenas sobre o aspecto jurídico, o aspecto constitucional, porque, inclusive, nós dissemos isso na sexta-feira passada aqui, a Constituição Federal e todos os dispositivos que nós temos foi idealizado para uma situação, como o senhor muito bem disse, de normalidade, não é? E aí, lendo a medida provisória, eu não estou aqui para gostar ou desgostar dela, eu achei que em algumas situações ela traz alguma medida de alento para a manutenção do emprego e da renda, e uma delas seria essa possibilidade de pactuação individual submetida a uma provocação do sindicato. E, nesse sentido, eu concordo plenamente com o que disse o ministro Ricardo Lewandowski. Eu só tenho uma preocupação em relação a essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Eu queria saber se o senhor também pactua desse entendimento. Porque ele disse que o acordo individual, ele somente se convalidará e produzirá efeitos após ser ratificado pelo sindicato, após a manifestação do sindicato, ou se o sindicato não se manifestar, então o silêncio dele se presumirá uma aquiescência, né? Então ele deu a esse período uma ação suspensiva e não resolutiva, não é? Então vai ficar uma insegurança jurídica muito grande para o empregador pactuar esse acordo individual e os efeitos disso ser submetido a uma eventual ratificação ou não do sindicato. E aí eu entendo que seria melhor que a condição fosse resolutiva, né? Se produzisse efeitos até a manifestação ou negativa do sindicato, para que nós não ficássemos em um limbo jurídico. E eu vejo um outro problema também. No dispositivo, o ministro Lewandowski não estabeleceu qual é o efeito da negativa do sindicato, não é? Ele disse da concordância, ele disse do silêncio do sindicato, mas se o sindicato, por exemplo, se voltar para o empregador e disser, olha, eu não concordo com esses termos e ponto. Então, nós teremos ali um outro problema, não é? Em termos de eficácia desse acordo coletivo. E o senhor não acha que isso vai gerar mais insegurança ainda? Alex, muito obrigado pelo seu prestígio e pela sua tenacidade de resistir até agora, online. Foi um grande prazer. Olha, eu devo dizer que o que você falou não está perfeito. Se o sindicato silenciar, eu acho que nós podemos pegar da liminar do ministro Lewandowski, se é que ela vai ser convalidada pelo plenário, né? O silêncio do sindicato, a concordância, muito bem. Se ele confrontar,
o ministro Lewandowski está sugerindo que o ato da empresa é inconstitucional. Então, isto cria um problema sério, porque ele está, nas entrelinhas, dizendo o seguinte, olha, o que a medida provisória disse não está correto, porque acordo individual não pode reduzir salários. Nós temos 3 possibilidades. O sindicato se manifestar que está de acordo, o sindicato silenciar ou o sindicato discordar. Nessa última hipótese, o ato do empregador não poderia ser convalidado. Se o sindicato silenciar, concorda, o acordo individual vale como se fosse coletivo, porque o sindicato, com silêncio, concordou. Uhum. Agora, isso é o que nós podemos conjecturar, Alex. Como é que a jurisprudência vai encarar? Isto é um tema para a gente saber depois. Agora, antes disso, nós temos uma fase que é o plenário do Supremo se manifestar. Como é um tema assaz deveras intrigante, eu já estou antevendo pedidos de vista e pedidos de vista. Daqui a algum tempo nós ainda estamos discutindo esse tema. Na prática, as coisas estão se dando assim ou assado, e não temos uma posição judicial. O que é do processo judicial, né? Eu não sei se todos os ministros terão condições, naquele momento, de decidir. Mas vamos aguardar que sim. Mas eu acho que você tem razão. Se o sindicato disser não, transformou-se num acordo individual. Na liminar está sugerindo que acordo individual não pode. Sugerir não. Não vale. É vero. Muito bem, professor Manos, olha, eu pedi desculpa para todos os colegas aqui, tem várias perguntas que mandaram, aí o doutor Wellington Amadeu, juiz nosso, agradecendo, e eu sei que o professor tem compromissos logo após o nosso encontro aqui, e eu vou pedir desculpa aos colegas aí para não passar para o senhor todas essas questões, são várias, né, dúvidas, apontamentos aqui, mas que me parece que a maioria delas foram respondidas aí no decorrer da exposição do senhor. Senhor Manos, olha, obrigado pela gentileza, como o Maurício falou, o senhor é uma figura ímpar, que eu também tive o privilégio de ter como professor, de orientador, e, mais uma vez, a gente só tem a agradecer, né, Maurício, né, Alex? E todos aqui com certeza se fizeram presentes e ficaram até agora, pelos esclarecimentos. Uma honra. É uma honra para a gente, viu, recebê-lo aqui na nossa casa, né, de forma virtual, mas muito obrigado mesmo, a gente só fica aqui com a gratidão eterna à sua bondade, viu? Olha, o Romeu, eu que agradeço a todos que estão ainda se manifestando, agradecendo, quem gostou mais ou menos. E eu vi o Haroldo perguntar, amanhã tem mais? O Haroldo, esse assunto é com eles, porque eu, no avançado da minha idade, eu tô que nem aquele rodízio aqui em São Paulo. Amanhã não pode fazer, viu, Haroldo? Amanhã tem rodízio. Aí, oxigênio para quem sabe a semana que vem. Ó, gente, muito obrigado, hein? Vamos ver se a gente volta a fazer isso. Não que eu queira que a quarentena demore muito, mas estou começando a achar interessante. Né? Está começando a gostar, né? Sabe qual é a grande vantagem? Agora, para eu sair daqui e para ir para casa, é só abrir essa porta aqui e entrar na outra e já cheguei. Pronto. Já está em casa, né? Aí o professor, só agradecer também, o professor autorizou a gente a gravar e depois que tirar as verrugas do vídeo, disponibilizar ao público em geral esse bate-papo que eu tenho certeza vai servir de orientação para muita gente, né? Agora, se você me permite, sim, a única nota negativa é que você não serviu a especialidade de salto para os convidas, mas você podia convidá-los, pelo menos, para vir saborear quando o governo do Estado autorizar a gente a circular. A nossa famosa empada frita aqui, viu? Empada frita, gente, isso ainda vai fazer sucesso
pela Europa, e pela Ásia, e pela África, e Oceania. A Ruth deve estar fazendo propaganda. Ela não experimentou, né? Você já podia fazer propaganda lá em Portugal, lá para gente. Opa, olha aqui, ó. O marido da Ruth é do comércio. Vocês podiam entrar nele e importar empada frita. E não dá Portugal de empada frita. Eita. E faz até algum negócio com aqueles produtores como é que chama? De pastéis de nata. Pastel de Belém. Pastelzinho de Belém. A camarada compra uma empada frita, ganha um pastel de nata. Pronto, é um salgado e um doce. Pronto. Olha, uma cave de vinho lá, já ganha um copo de vinho também. É um mercado... Está vendo só? Essa pandemia vai ajudar a gente a alavancar as relações luso-brasileiras. Amém. Um abraço para vocês e obrigado de novo, tá, gente? Um grande abraço. Muito grande, professor. Até mais. Tchau, Alex. Tchau. 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 Interromper.